Não pule este vídeo, Deus tem algo para te revelar agora. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque, quando éramos ainda fracos, Cristo, a seu tempo, morreu pelos ímpios. Porque somente alguém morrerá por um justo, pelo bom, muito provavelmente alguém ousaria morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Portanto, vindo nós a ser justificados agora por seu sangue, muito mais seremos salvos da ira por ele. Porque, se sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem agora recebemos a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois até a lei estava no mundo, mas o pecado não foi contado onde não havia lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, também sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Mas a dádiva não é como a transgressão. Porque se pela transgressão de um só muitos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça desse só homem, Jesus Cristo, abundou para muitos. E não seja como a ofensa de um só, assim também a dádiva, porque se pela ofensa de um só todos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundaram para todos os homens. E o dom não é como a condenação pela que veio um só, porque, da mesma maneira que pela desobediência de um só homem foram feitos pecadores os muitos, assim também, pela obediência de um só, serão feitos justos os muitos. Também a lei entrou para que a transgressão abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. A Bíblia, em cada seu livro, revela esta grande verdade, que pela fé em Jesus Cristo somos reconciliados com Deus, recebemos a graça que nos justifica, e mesmo nas dificuldades, podemos confiar na esperança que nasce do amor de Deus derramado em nossos corações. Todo o caminho da humanidade, desde Adão até nós, mostra tanto o peso do pecado, quanto a imensidão da graça e salvação oferecida por Jesus, o único capaz de nos trazer vida eterna. É essa mensagem de redenção, esperança e amor incondicional que une cada história e ensinamento da Bíblia, entregando a você a